Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Hoje, senhores vereadores, nós temos o item único, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 100 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Esse é o item único que nós temos e vou pedir ao nosso secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Os vereadores que tiverem na casa, solicito por favor que venham até o plenário para que a gente possa deliberar. Vereador Alexandre Vilela. Ausente. Vereador Boanerges. Ausente. Vereador Dentinho. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereadora Goretti. Vereadora Goretti está ausente. Vereador Guará Filho. Presente. Vereador Gessé Silva. Presente. Vereador João Vidal. Presente. Vereador Bilili de Ângeles. Presente. Vereadora Lorene. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereador Neneca. Está ausente. Vereador Noilton. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Oreste Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Bob. Presente. Vereadora Vivi da Rádio. Presente. Senhor secretário, quero só registrar a presença do vereador Boanerges, que está aqui no plenário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 vereadores presentes, senhor presidente. Senhor secretário, então nós temos, vereador Alexandre também, quero registrar a presença, está aqui no plenário. Então, 16 vereadores presentes, senhor presidente. Então nós temos quórum qualificado. Passaremos então ao item único. Primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária, número 100 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Nós temos um parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento, e para que a gente possa apreciar o projeto, o parecer ele precisa ser deliberado pelo plenário. Os vereadores, senhores vereadores, os vereadores favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Está derrubado o parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento pela totalidade dos senhores vereadores, e agora passamos ao processo de votação. Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador quer se inscrever para discussão? Quer encaminhar voto, vereadora Lorene? Gostaria de encaminhar, por gentileza, presidente. Encaminhamento de voto, vereadora Lorene está inscrita. Mais algum vereador? Digão, Vidal, Carboni, Noilton. Mais algum vereador? Nunes Coelho, Bilili, companheiro Bilili está inscrito. Mais algum vereador? Então está encerrada a inscrição. Último vereador inscrito, o vereador Bilili. Vereadora Lorene dispõe de 5 minutos para suas considerações. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, vereadoras e população que nos acompanha pela TV Câmara, também população aqui presente. A gente tem Moisés Pirulito e Richardson, assessores da deputada federal Poliana Gama, sempre interessados e acompanhando os assuntos da nossa cidade. Eu venho encaminhar, então, o meu voto, que será contrário ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias no município de Taubaté, pelos motivos iniciais que a própria Comissão de Finanças e Orçamento apontou no seu parecer, quando o prefeito municipal não cumpre
com uma série de requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, como é o caso da realização de 2 audiências públicas para debater o assunto com a população, né? Também o encaminhamento da minuta do projeto a todos os conselhos municipais, e a gente trata aqui da importância e do papel dos conselhos para que eles não sejam de faz de conta, né? Para que sejam estruturas que tenham capacidade real de fiscalizar as contas públicas, de estar atentos a como vai ser gasto o dinheiro da população de Taubaté. Isso também não foi cumprido, o encaminhamento aos conselhos municipais acaba sendo só para inglês ver, nesse caso. A regulamentação da audiência pública publicada com grande antecedência também não foi um requisito da lei atendido. A divulgação das audiências em no mínimo 2 meios de comunicação de massa, e aqui eu gosto sempre de lembrar que publicidade, né, aquela dotação publicidade prevista sempre na lei orçamentária anual, ela não serve para fazer publicidade e propaganda do governo, né? Estamos deixando a cidade linda e faz os outdoors. A publicidade na gestão pública, ela serve para informar a população com qualidade, como é no caso aqui da discussão da lei de diretriz orçamentária, das audiências públicas que devem acontecer e que a população deve participar. Então, é requisito também previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal que houvesse aí a divulgação e a publicidade das audiências públicas da LDO em 2 meios de comunicação, que também não consta, não aconteceu. A participação direta da população com direito a voz e voto, sem censura, é previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e também não aconteceu, porque nós não temos uma cultura de fazer um planejamento verdadeiro. A gente utiliza lá um sistema da Conan, de uma empresa contratada, que é automático, aperta-se um botão e sai lá o documento pronto, né? Com os cálculos atualizados aí todos os anos, utilizando os indicadores de inflação, muda ali o quanto arrecada, o IPTU, enfim, mas sem um planejamento real que possa promover transformação ao município e melhoria na qualidade do gasto público, porque isso, gente, parece um pouco complexo, vocês que nos acompanham, mas tem tudo a ver, está diretamente ligado com cada situação que o povo de Taubaté vive, está diretamente ligado com o Malab Clean, com a dificuldade de ser atendido em saúde, com a demora para ser atendido com os médicos especialistas, com a falta de vagas em creche, porque nós temos uma demanda reprimida de mais de 1.000 crianças fora das creches, por exemplo. Então, tudo que a gente fala aqui que tem a ver com as contas, com as diretrizes orçamentárias e com o próprio orçamento municipal que nós vamos discutir até o final do ano, tem tudo a ver com os buracos, né, que estão aí nas ruas de Taubaté e que quebram os carros, com a falta de segurança crescente, com o índice crescente de desemprego de Taubaté que lidera a RM Vale, com o fato de Taubaté ser uma das cidades que ficou fora do ranking de 100 cidades com mais desenvolvimento em criatividade, tecnologia no estado de São Paulo, são indicadores recentes aí publicados pelos jornais. Tudo isso tem a ver com a vida na cidade. Então, são por estes motivos que eu voto contrariamente. E também, para encerrar já, presidente, dentro do meu tempo, porque também tem uma situação preocupante que eu ressalto e registro minha posição e preocupação com este tema. O empréstimo do CAF é um processo aí em que o município pleiteia um empréstimo, né, uma operação de crédito, é legítimo. Se vai ser bom para a população de Taubaté, maravilha, mas tem que ser feito com responsabilidade. E o município de Taubaté já tem o compromisso por 30 anos com uma PPP, uma parceria público-privada, e adquirindo aí esse empréstimo junto ao CAF, vai ter um compromisso também de por 30 anos pagar este empréstimo, o que vai comprometer as finanças municipais nos próximos 30 anos, dificultar a capacidade de investimento e, além de tudo, não há previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias das contrapartidas do empréstimo do CAF. Então, eu questiono e registro aqui, a gente já fez esse apontamento para a Secretaria de Finanças, sobre onde está a Secretaria de Finanças, a previsão das contrapartidas previstas em lei, obrigadas pelo Senado Federal na resolução de 2007, e também pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei que está em
incompleta e, por isso, eu voto contrariamente. Ela não pode ser aprovada e não pode ser permitido que o prefeito, o Poder Executivo, faça como quer um documento desse e seja sempre aprovado. Obrigada, são essas as minhas considerações. Próximo vereador inscrito, vereador Digão. Senhor presidente, boa tarde. Já tinha encontrado com o senhor, inclusive, eu estava na casa desde as 2 horas, então eu gostaria de registrar minha presença, por favor. Obrigada. Sim, vereadora, está registrado sua presença. A gente já iria fazer isso nesse momento. O secretário já estava me orientando aqui. Presidente, a vereadora Gorete está no plenário. O vereador Neneca também. Quem mais, vereador, que você disse? É só os dois. É os dois. Só tivemos uma ausência. Vereador Digão, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, munícipe aqui presente, telespectadores da Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, venho fazer uso da palavra porque realmente nós estamos acreditando num governo um pouco mais consolidado a partir do ano 2017. Isso é evidente, é notório para que todos nós possamos perceber. Há 4 anos atrás, o prefeito passou por uma situação difícil, encontrou uma cidade destruída, sucateada, onde em vários momentos nós demos a oportunidade aqui e demos o voto de confiança para que ele pudesse administrar a cidade e tentar tirar a cidade do fundo do poço onde se encontrava. Hoje, depois da sua primeira administração, a gente vê uma cidade um pouco mais consolidada, um pouco mais com seriedade, os secretários respeitando um pouco mais os vereadores e mostrando à população o que realmente ela promete fazer e vem realizando aqui na cidade de Taubaté. Tem muitas coisas para se fazer na cidade de Taubaté, tem muitas coisas para se melhorar, mas nós não podemos fechar os olhos pelas conquistas que já aconteceram durante os 4 anos passados. Eu falo que eu sou do PSDB, partido do prefeito, e muitas vezes fui contrário a algumas decisões que ele tomou aqui no primeiro mandato. Mas eu acho que quando a gente reconhece que as coisas começam a caminhar no caminho do bem, a gente também não pode fechar os olhos para que a gente possa parabenizar que a cidade está melhorando. Mas isso não deixa que a gente possa também fazer e cumprir a nossa obrigação aqui, que é fiscalizar o poder público, poder fiscalizar os gastos do dinheiro público e, sem dúvida nenhuma, seremos os fiscais da população aqui dentro e os fiscalizadores do gasto do dinheiro público. Hoje eu fiquei até feliz, porque recebi o telefonema até do secretário de Saúde, ao qual nós brigamos muitas vezes, questionamos muitas vezes, eu com o nobre vereador Bilili, por muitas vezes afrontamos o secretário aqui. E hoje eu recebi um telefonema que me deixou feliz. E eu acredito que é dessa forma que a gente constrói a cidade melhor. Ele parabenizando de uma moção que nós aprovamos aqui, vereador Douglas Carboni, de uma solicitação que nós fizemos no gabinete, depois nós reconhecemos o trabalho dele e agradecemos perante a população o que ele tinha nos concedido. Porque não era para mim esse benefício, era para a população. E quando as coisas acontecem, a gente tem que reconhecer. Quando a cidade começa a andar num trilho correto, a gente tem que enaltecer o trabalho, sim. Tem muita coisa que precisa melhorar, principalmente na área da saúde. Agora, que a gente feche os olhos e não veja as conquistas acontecendo, isso seria uma covardia da nossa parte. Vou continuar fiscalizando. A nobre vereadora Gorete está presidindo aqui uma comissão que partiu também de uma briga nossa em relação à Laboclin. De todos sabem, desde o mandato passado nós discutimos essa questão da Laboclin aqui no município de Taubaté, mas hoje está tomando atitude, está tentando corrigir um erro, está buscando ferramentas dentro de uma licitação que não permita que essas picaretas possam exercer função aqui no município de Taubaté. Empresas como essa a gente tem que exterminar de alguma forma. E muitas delas não cabe ao município fazer. Muito se fala de reformas, reforma política, reforma trabalhista. Algumas reformas têm que acontecer de cima para baixo, como a Lei 8666, que deixa que essas empresas atrapalhem a cidade, atrapalhem as conquistas que a população pode receber. Então serei energicamente
um vereador atuante aqui no gasto do dinheiro público, da mesma forma que sempre fiz há 9 anos dentro dessa casa. Nós jamais vamos se esconder através das nossas denúncias e ficar sentados sem buscar o esclarecimento das questões que envolvem o dinheiro público aqui no município de Taubaté. Mas que as coisas, a gente começa a observar e verificar que a cidade está caminhando. Então, por isso, voto LDO favoravelmente. Apresentaremos algumas emendas em comum acordo com o próprio Executivo para que a população seja beneficiada e a LDO que dá o direcionamento, as diretrizes para o orçamento do ano que vem. E fico muito feliz, porque o ano passado nós apresentamos, eu com o vereador Birili, 1.200.000 do orçamento para a saúde. Pegamos nosso orçamento inteiro e demos à saúde para fazer a reforma do prédio do Hemonúcleo. E hoje a reforma está acontecendo. Então a LDO serve para isso, serve para que a gente possa desenvolver as diretrizes aqui no município de Taubaté. Por isso meu voto é favorável, por isso acredito na proposta do governo nesse sentido da LDO e que o orçamento a gente possa fiscalizar e fazer cumprir todas as emendas que os vereadores aqui apresentaram. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Obrigado, vereador Digão. Próximo vereador inscrito, o vereador João Vidal. Antes disso, vereador, só gostaria de anunciar a presença do senhor Ralfos, que está ali no plenário. Seja bem-vindo a essa casa. É o professor Ralfos, que faz um belo trabalho com xadrez aqui na cidade de Taubaté. Parabéns. Presidente, boa tarde vereadores, todos que estão aqui no plenário, sejam bem-vindos e boa tarde também a vocês que acompanham à distância essa sessão. Vou ser bem breve para fazer algumas reflexões que eu acho que são pertinentes e mais uma vez deixar registrado aqui. Na audiência que a Prefeitura promoveu da LDO aqui na Câmara, estiveram presentes quase todos os secretários e naquele momento eu tive a oportunidade de mais uma vez ressaltar a importância do gesto que a Prefeitura faz para com a disponibilização de todos os secretários, ou a mobilização, melhor dizendo, de todos os secretários para estarem aqui à Câmara numa audiência pública. Isso eu disse naquele momento, na frente de todos os secretários, que não é comum nas prefeituras, não é comum nos poderes executivos. Geralmente o Poder Executivo manda alguns assessores, manda alguns diretores, alguém que não está na cabeça da secretaria, na cabeça das pastas, e isso é um lado bom. Por outro lado, no mesmo tempo que estavam os secretários todos aqui, eu lamentei naquele momento também, vereador Vanoni, que setores da sociedade civil que se mostram muito atuantes em audiências, em temas específicos, pontuais, não vou citar nenhum aqui para não achar que eu estou acusando nenhum específico, mas eu sinto a falta porque esses setores não participam numa audiência importante, como a audiência das diretrizes orçamentárias, e especialmente estratégica, que é uma audiência que reúne aqui todos os secretários. Então, muitos que aí criticam aí o governo nas redes sociais têm a oportunidade de vir até a tribuna da Câmara, vir até o microfone e falar diretamente para os secretários que estão postos aqui nessa mesa, a mesa fica lotada de secretários, e não utilizam esse momento para usufruir a sua cidadania, né, que acaba restrita nos ambientes virtuais das redes sociais. E por que eu digo isso? Eu digo isso para introduzir no encaminhamento do meu voto de fato, que eu me inspiro bastante na vereadora Lorena, ela sabe disso, e a gente troca bastante ideias, sento ao lado dela ali, e ela rejuvenesce a minha atuação política. E ela faz uma crítica pontual e formal ao trâmite, ao processamento desse conjunto de ações que envolve a construção de uma lei que se chama Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas isso vale também para a lei orçamentária ou para o plano plurianual, de que o esgotamento das ações no sentido de mobilizar pessoas a participar. Então eu disse
que, a despeito de estarem todos os secretários aqui, a despeito da prefeitura colocar todos aqui, as pessoas não participam. E eu vejo também que, formalmente, isso na prática não funciona, porque era o momento das pessoas participarem e, de certa forma, não participam. Se participassem alguns, eu recolheria esse meu discurso, mas o fato é que não participa nenhum. Nenhum membro da sociedade civil organizada participa dessas audiências tão importantes. É também culpa do governo, que tem que investir nessa formação, é também culpa do governo, não do governo de Taubaté não, isso vale a todas as prefeituras, viu? Não é uma crítica pontual aqui ao governo Ortiz Júnior. Tem que investir mais nisso, tem que acreditar que a participação aperfeiçoa o trabalho, tem que acreditar que mais cabeças pensam melhor que um, e tem que querer isso. Então precisa ter mais energia do governo, mas eu não posso deixar de fazer essa crítica também e falar, alô, esse momento de participação em audiências de criação do orçamento é o melhor momento. Vocês, todos ativistas de redes sociais, para estarem aqui. Talvez seja até melhor do que nas sessões ordinárias que nós temos aqui. Aliás, melhor não, mais efetivo, né? Porque você pode fazer a sua crítica, que acontecem diariamente nas redes sociais, diretamente a quem de direito, que é o secretário. Então, acho que esse é o recado que eu precisava dar aqui na tribuna, nesse momento de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o recado ao governo vai ser hoje o meu acompanhamento ao posicionamento da vereadora Lorene. Então, eu encaminho aqui aos vereadores para que saibam, por o governo não ter se esforçado na inovação e na adequação do que a gente acredita como uma política efetiva de diálogo social para a construção do orçamento, eu votei em todos a favor e apostei. Só que chegou no momento, e o vereador Digão constata muito bem, que o governo já tem uma organização tal, estando até no segundo mandato, que dá a ele mais capacidade de cumprir a difícil tarefa de mobilizar a sociedade para participar das discussões, dos debates a respeito do orçamento. Então, nesse sentido, e encontrando ali falhas objetivas ao orçamento que foram apontadas pela comissão, senhor presidente, de Finanças e Orçamento, inclusive dando os pareceres contrários à tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, eu que já votei para manter o parecer da Comissão de Finanças, eu quero dizer que eu vou encaminhar o meu voto também para a rejeição do projeto apresentado da Lei de Diretrizes Orçamentárias como um puxão de orelha, dizendo, prefeitura, tem muita coisa boa, mas dá para melhorar e já deu bastante tempo para melhorar, para inovar, para melhorar na participação social, que é uma defesa, é um valor que deve ser defendido por todos nós, legisladores, defensores do povo. Então é esse meu posicionamento hoje com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Obrigado, presidente, pela atenção, obrigado a todos, uma boa tarde. Próximo vereador inscrito, o vereador Douglas Carbone. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, todos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Quero dar um abraço ali para o Ralf também, e o companheiro, temos uma missão aí a trilhar, né, Ralf? Senhor presidente, eu ouvi assim atentamente a colocação dos meus colegas vereadores, respeito a opinião de todo mundo, até porque aqui é um parlamento, a gente tem que respeitar a decisão e a opinião de todos, mas quando fala do CAF, nós falamos, vereador Digão, nós estávamos aqui na legislatura passada, que foi intensamente discutido esse CAF, e com todo respeito à vereadora Lorene, mas que inclusive fez uma denúncia no Senado Federal, na área de finanças, que o Taubaté não tinha condições de pagar o recurso, porque não apresentou a questão da empresa pública, participação de empresa pública privada, no caso aqui a Eco Taubaté, nós corríamos o risco, inclusive, de não receber esse recurso do CAF. E aí eu quero que você que acompanhe pela TV Câmara, esse recurso é tão importante para o município de Taubaté e qualquer município. Nós pegamos algumas cidades que receberam esse recurso e desenvolveram. Nós sabemos que temos alguns gargalos na cidade de Taubaté que precisam ser resolvidos, vereador Digão, vereador Neneca. E esses gargalos passam para o recurso que a gente vai buscar financiamento.
Nenhum gestor consegue hoje, até porque se nós realmente conhecemos o orçamento, nós podemos identificar a queda desse orçamento. Foi provado aqui, inclusive, no último quadrimestre, pela senhora secretária de Finanças. Então, é importante, sim, um empréstimo para que a gente possa fazer as obras para a população. Porque na ponta quem perde é a população, né? Nós temos um problema aí da duplicação dos viadutos, que aí o vereador Guará tem buscado esses recursos, junto ao seu partido no ministério. Mais do que isso, a questão das nossas malhas viárias, porque a gente coloca na rede social, vereador Diego, a operação tapa-buraco. O pessoal não quer mais tapa-buraco, o pessoal quer resolver o problema, vereador Neneca, asfaltar as ruas, né? A galeria de água pluvial, que está tendo um problema na cidade. Então, são certos problemas que a gente só resolve com esses recursos que a gente acaba tendo que realmente implementar dentro do nosso orçamento. Respeito o posicionamento, mas a gente faz essa colocação, vereadora Lorene, porque nos governos, inclusive do próprio PPS, em algumas cidades, tem recurso do CAF, né? Porque senão você não faz obra. Não dá para você... acabamos de votar uma lei que nós aprovamos nesta casa, que é a questão do parcelamento das dívidas de IPTU. A prefeitura tem tido dificuldade em receber, inclusive, IPTU, porque as pessoas estão perdendo o emprego, né? Então, a gente tem condições hoje de analisar bem friamente que os recursos têm caído porque, infelizmente, a população tem perdido emprego. E como que nós vamos gerar emprego? As obras que a gente precisa para Taubaté só vai vir oriundo desse recurso do CAF. São obras grandes, financiamentos muito, muito altos, e que Taubaté não consegue resolver sozinho. Um exemplo, quando nós entramos nessa casa, acho que os vereadores da legislatura passada vão se recordar. Os parques, as áreas dos distritos industriais, vereador Nunes, eram todas esburacadas, não tinha luz. Os empresários vieram a esta casa, tinha uma reclamação, porque a área de energia tinha um problema, as empresas tinham queda de energia, vereador Noilton. Como que uma empresa está instalada num parque industrial e cai energia? E aí o prefeito emprestou, na época, um recurso para investir diretamente nesses parques. Pode ir nos 2 parques que a gente tem aqui, sinalizado. Você pode ver que foi ampliada a questão da área de eletricidade. Então, é isso que a gente tem que pensar, no progresso da cidade. E o progresso vem oriundo de recursos aplicados. Uma parte, Vossa Excelência. Sim, vereadora Vivi. Inclusive, eu tive uma reunião com o delegado da Receita Federal. E ele me mandou estender os parabéns ao prefeito da cidade, porque foi a única gestão que não ficou devendo imposto para a Receita Federal. Foi o único prefeito. Inclusive o prefeito que liquidou as dívidas que nós tínhamos na prefeitura. Então eu acho que o prefeito é um ótimo gestor e sabe muito bem se ele tem ou não condições de fazer esse empréstimo do CAF. Vossa Excelência estava ontem na inauguração da Policlínica Infantil. Os vereador Gessé, vereador Dentinho, vereadora Goretti, vereador Bob, vereadora Graça. Que coisa linda, que coisa maravilhosa que está lá. E foi emenda dos vereadores, o prefeito deixou claro que foi emenda dos vereadores no orçamento que possibilitou aquilo. Todos os vereadores dessa casa, o vereador Digão, todas as nossas emendas possibilitou, vereador Noilton, Vossa Excelência também estava na outra legislatura, vereadora Goretti, vereador Biolili, que possibilitou isso. O vereador Digão também falou da outra questão das emendas que foram colocadas pelos vereadores. O progresso está vindo, gente. Nós precisamos cada vez mais avançar. Você não faz uma obra que você precisa fazer na sua casa sem recorrer a algum recurso externo. Todos nós aqui provavelmente já recorreu a algum tipo de empréstimo na vida. Por quê? Porque nós queremos aplicar esse recurso para que a gente possa ter uma melhoria. Então, fazer o discurso que o CAF vai comprometer o orçamento. Mais que isso, gente, nós precisamos investir na cidade de Taubaté para fazer a cidade crescer. Senão a gente não vai fazer a cidade crescer. Peço aos senhores vereadores, só para lembrar, em outros anos nós tivemos parecer contrário também da Comissão de Justiça. O vereador Paulo Miranda deu parecer contrário, o vereador Digão, quando era presidente, deu parecer contrário. Isso é um mecanismo da Comissão de Justiça e que teve a sua análise.
Agora, se a gente manter esse parecer, nós vamos praticamente parar o progresso na cidade de Taubaté. Então, vamos fazer uma análise. Nós tivemos outros anos, parabenizar a fala do vereador Digão. Onde está errado, tem que criticar mesmo, acho que está bem conversado isso com o governo. E a gente tem essa liberdade, parabéns, vereador Digão. E onde está dando certo, a gente tem que elogiar. Então, vamos dar esse voto de confiança novamente para o governo. Vou usar essa frase do vereador Digão, para que a gente possa fazer a cidade ainda mais avançar. Inclusive, o vereador Digão votou favorável à época, todos nós, porque nós sabíamos que estamos dando a oportunidade para o governo avançar, porque quem precisa de nós é a população. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Noilton Ramos. Senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes e a todos que nos acompanham pela TV Câmara e redes sociais, o meu boa tarde. Senhor presidente, o meu voto, logicamente, será favorável à LDO, mas eu faço aqui uma observação, como já antecedeu o vereador Digão, da questão de dar o voto de confiança e também saber que realmente tem acontecido alguma coisa diferenciada na cidade. E o que mais nos preocupa, o que mais preocupa esse vereador Lorene, é a questão que a gente já vem cobrando, não só esse vereador, como outros vereadores, outras legislaturas, que é a questão de emprego na cidade. Nós sabemos que a questão de emprego não é só um problema de Taubaté, é um problema no Estado, é um problema nacional. Então, a gente escuta aí 14 milhões de desempregados e diz, inclusive, que tem outros 14 milhões que deixaram de procurar um emprego. Agora, o que nós precisamos ter um olhar assim, mais atento é que esses empregos eles não voltarão mais para ter os seus registros e sair da estatística de desemprego. Nós temos visto a cada dia que a questão da tecnologia, a questão tecnológica, né, é o que vem realmente dominando o cenário mundial. Então, quando eu olho para a nossa cidade, que dizer que não tem tido uma boa gestão, isso não é, nós não podemos falar isso. A gente tem a experiência e temos visto outros mandatos, então nós temos que realmente elogiar aquilo que está acontecendo, como o vereador Douglas acabou de citar aqui a Policlínica Infantil. Então, só de você passar na frente, você vê que realmente tem um diferencial, tem um acabamento. Isso daí realmente todos nós que enxergamos, pode ser até míope, mas precisa realmente ser elogiado. Porque são poucos municípios que olham com qualidade aquilo que você precisa deixar para a população, vereador Neneca. Então, eu não estive na inauguração, vou ter a oportunidade de ir lá e conhecer internamente a Policlínica aqui. Então, a gente vê que realmente as coisas têm acontecido em Taubaté. Porém, muitas coisas ainda precisam melhorar, isso não tenha dúvida. Tá? Eu já falei aqui em outra ocasião, quando nós olhamos para o nosso parque tecnológico, vereadora Lorene, e a gente só vê placa indicando a chegada no parque tecnológico, e nós não temos nada no parque tecnológico. Então, quando nós vemos um secretário que já foi falado também aqui em outras sessões, não só por esse vereador, também por outros vereadores, que o secretário de planejamento, o que ele tem feito para que isso possa virar? Nós vamos depender só do prefeito? Eu acho que o prefeito também ele precisa ter um olhar assim, de não ficar pensando apenas na questão do relacionamento, apenas essa aqui é uma pessoa boa de amizade. Acho que nós temos que pensar um pouco mais além, vereador Vidal. E olharmos a questão que realmente se faz necessário. Porque muitos empregos deixaram, muitos empregos
muitos tipos de emprego ou profissões, melhor dizendo, deixaram de existir, não existem mais. E tem outras que estão surgindo. Então, quando eu converso com os meus amigos, ainda hoje estava conversando com o Marcelo, que é o nosso jurídico, e olhando a juventude que está chegando hoje. A juventude se forma e ele não tem mais uma colocação. Então, ele fica aguardando, ele fez uma determinada qualificação, ele fica aguardando aquela qualificação como não tem, ele também não vai fazer nada. Então, se faz necessário realmente o executivo olhar para um olhar mais adiante e realmente permitir que a cidade possa trazer empresas de tecnologia, como startups e outras. E esse espaço, como já está ali para ser ampliado, para ser investido, que possa permitir as empresas chegar, até porque hoje, vereador Vivi, nós nem precisamos de espaço, como eu conversava ontem com o colega Carlos de Santos. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Unital, a universidade que tem muitos prédios subutilizados. Então, o que nós precisamos realmente é investir nesse setor e dar as condições para a população trabalhar, para o jovem trabalhar, porque o futuro realmente da nossa cidade, do estado e do Brasil está nesse ramo. E quando nós pensamos apenas no relacionamento, na amizade, então aí você deixa um funcionário ali encostado, apenas ali levando e ganhando tempo, e consequentemente a população não consegue gerar emprego. Eu já vi que Taubaté, no Vale do Paraíba, foi a cidade que mais perdeu emprego. Então eu voto favorável, porém com esse olhar, com essa preocupação de que o município realmente precisa trabalhar e investir na criação tecnológica de emprego, não ficarmos só dependendo da indústria automobilística, mas irmos também para o terceiro setor, para o comércio, para os atacadistas, enfim, nessa área, para que Taubaté possa continuar na vanguarda e Taubaté possa continuar investindo naquilo que realmente nós olhamos aqui como na área da educação, que são 330 milhões, alguma coisa tem melhorado, porém, nós vemos ainda mais reclamação do que elogios, como a própria vereadora Lorene falou, do déficit ainda de creche. Então, isso realmente precisa dar uma solução urgente. São essas minhas palavras, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Nunes Coelho. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, meus queridos vereadores, principalmente aqueles que me intercedeu aqui na tribuna. Quero falar com a Gorete, que está sempre atenta, João Vidal, que é um questionador, vereadora Lorena, também, que fez as suas pontuações. A gente sabe que o município, que o prefeito, Ortiz Júnior, como outros municípios, não é nenhuma Brastemp. Não é nem a Brastemp. Perfeita, boa. Mas fechar os olhos, como alguns aqui sobre a tribuna, fechar os olhos e não ver o que o prefeito tem feito durante esses 4 anos, é injustiça. E a gente não pode ser injusto com as pessoas. Meu querido vereador Bonejo, o prefeito, quando assumiu a prefeitura em 2013, vereadora Gorete, vereador Digão, vereador presidente dessa casa, vereador Douglas Carbone, o prefeito assumiu a prefeitura sem poder fazer um convênio, nem com o governo do estado, nem com o governo federal, porque a prefeitura estava com seu nome, como na empresa privada, como a pessoa física, estava com o nome no SPC. Não poderia fazer nenhum convênio, Bonejo. E o prefeito, com a sua técnica, com a sua sabedoria, com a sua competência, o Vidal era líder do governo naquela época.
isso, presenciou isso. O prefeito foi lá, conseguiu acertar tudo, o CNPJ, botar tudo bonitinho, colocar em ordem. Ajudei a fazer isso, inclusive. Então é injustiça vir aqui e criticar o prefeito. Mas eu não critiquei isso, não, pelo amor de Deus. Eu sou a favor do CAF, tô torcendo. Tá. Dinheiro barato tem que vir pra cidade. Nunca critiquei o CAF. Tá, vamos lá. Então não põe na minha boca. Vamos lá, peraí. Deixa o Bonete falar, porque eu tô permitindo só o Bonete falar. Muito obrigado, Vossa Excelência. Aliás, eu sou prova viva disso, que nós não assumimos Taubaté, nós assumimos Taubatequistão. Estava em ruínas, bombardeada. Verdade. Lixo para todo lado. A cidade sendo totalmente em descrédito. Mas a competência do prefeito, da sua equipe técnica, departamento jurídico, conseguiu organizar de uma forma que mesmo o município perdendo receita, a cidade andou, a cidade está andando, porque está vindo recurso do governo federal. E olha que quando o Júnior assumiu a prefeitura, o governo federal era oposição, era de outro partido. E os senhores sabem disso, que quando o governo federal, o governo estadual tem o pé atrás com o governo municipal no investimento, no recurso que vai para o município, eles não liberam, não. E por que o governo federal liberava? Liberou. O governo estadual liberou, por quê? Me permite uma parte? Sim. Inclusive foi o governo que mais investiu na cidade. O governo da Dilma que mais construiu casa nessa cidade. Mas por quê? Porque o prefeito... Agora, para conseguir o investimento na cidade de Taubaté, olha... Mas por que o governo fez isso e continuou fazendo? Porque é o seguinte, porque o prefeito, o recurso, está destinado, e todos os votos que eu votei em favor do governo no investimento não me decepcionou. E é por esta razão, por esse motivo que eu continuo, mesmo no momento em que eu tinha divergências políticas, não administrativas. Mesmo quando eu tinha minhas posições contrárias política, não administrativa, eu ajudei o governo, votei a favor. Quero registrar aqui o meu querido Marcos, diretor de segurança pública da nossa cidade, que também avançou muito a segurança pública. Muito. Novamente? Sim. Enriquecendo a fala do nobre vereador Douglas, mais um exemplo é aquele programa O Crack é Possível Vencer. Meu que Deus só do céu! Algumas cidades do PT que eram contempladas com esse programa. E Taubaté foi contemplada por quê? Por causa da competência, da organização, da equipe, da segurança pública. Outra coisa, ontem, para o conhecimento daqueles que talvez não... Foi feita a inauguração aqui da Policlínica Infantil, que atende as crianças. Que coisa maravilhosa. O Júnior falava assim, ô Janilson. O Júnior ele tem um ditado que ele expressa, os tabatianinhos, na campanha dele falava. Os tabatianinhos, e ele está preocupado com... Eu até critiquei ele um tempo, falando dos tabatianinhos, agora ele está aí, cuidando dos tabatianinhos. Inaugurou a clínica aí para cuidar dos tabatianinhos de Taubaté. Avançou na educação, creche foi construída. Como é que a pessoa vem aqui na tribuna e fala ainda mal, e fala mal que tá ruim? Não tá... Meu Deus do céu, é tampar os olhos para ver. E a gente não pode ser injusto. E as pessoas que falam isso, não faça injustiça, porque é da maneira que a semente que você planta, você vai colher. A parte, vereador. A semana planta, já acabou minha paz, já está encerrando minhas condições. Gente, olha o estilo dele. Tem que rir pra não chorar, velho. Meu Deus. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador João Vidal. O vereador Nunes Coelho tem uma vocação grande aí
ocupar o espaço profissional do vereador Dentinho. Tem que pensar sério nisso. Vereador, questão de ordem. Mas é uma brincadeira. É que eu fui citado, mas só para deixar claro, vereador. Cita a profissão. Pode ficar entendido. Vereador. Por que o Dentinho? Agora você tem que explicar por que o Dentinho. O que é que o Dentinho tem? O Dentinho tem a profissão de palhaço, não é isso? Hein? Não é palhaço, o Dentinho? Mas tem gente que se manifesta aqui pior do que palhaço ainda. Porque da maneira que você se comporta aqui, falando que é pior do que palhaço ainda. Porque palhaço pelo menos faz as pessoas sorrir, ficar feliz, contente. E você, desde o discurso, faz as pessoas ficar tristes, abatido, oprimido. Talvez porque eu levo mais a sério. Mas enfim, presidente, uma questão de ordem. Eu respeito totalmente o discurso. Embora não concorde, vou morrer defendendo o direito dos vereadores, principalmente, falar o que quiserem. Mas como o vereador, o único nome que ele citou ali foi o meu, e fez uma crítica que não cabe a mim, eu queria registrar que eu nunca fui contra o CAF. Tá registrado nessas casas aqui quanto eu defendi, e falava inclusive na época da importância de acessar um dinheiro barato como esse, e torço pela vinda do CAF. Então é importante deixar claro isso, porque ficou ali no ar muitas críticas e o único nome citado por ele na tribuna foi o meu. Então eu quero dizer que é uma crítica que não me cabe. Na época eu travei um embate, inclusive, com a vereadora Poliana, que atuou contra o CAF, que foi a candidata que o vereador apoiou para prefeita. Mas eu não citei nem CAF. Na meu discurso eu nem citei CAF. Quem citou CAF foi o Douglas Carbone. E citei o nome da vereadora Lorena também, que tem as colocações dela, mas são equilibradas. Sabe respeitar a crítica, contundente, com respeito, olhando uma visão proveitosa, a crítica construtiva. Eu falei o nome dela também. Próximo vereador inscrito, o vereador Bilili. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Douglas Carbone. Não sei se eu vou voltar, mas eu quero manifestar aqui e pedir aos senhores vereadores que a gente possa ter, nesse momento, porque nós estamos vivendo um momento no país onde foi aprovada a reforma trabalhista ontem no Senado Nacional. Isto sim é uma vergonha. Acho que a senadora Marta Suplicy, nem avestruz ela pode ser, porque ela não tem aonde enfiar a cabeça dela nesse momento. Porque uma pessoa que trabalhou tanto pelos trabalhadores, né? A palavra dela é só relaxa, né? Para não falar o restante da senhora Marta Suplicy. Mas quero fazer aqui a minha moção de tristeza no Senado Nacional, aonde nós estamos vivendo essa situação de Michel Temer com malas de dinheiro e os senadores ainda tiveram a pachorra, a coragem de votar contra os trabalhadores desse país e ainda acharem que estão fazendo o melhor para a economia. Economia é emprego, é gerar renda, como o vereador Bilili sempre fala, é apoiar a questão do empresário, é investir no país, na cidade. E aí você vê um discurso desses senadores, infelizmente, totalmente contrária aos trabalhadores desse país. Não poderia, senhor presidente, deixar em branco isso, porque fiquei muito triste da posição de alguns senadores. Todo mundo fala do Renan Calheiros, né? Mas ontem ficou ao lado dos trabalhadores e contra o governo do seu próprio partido, porque sabe que é um calhorda, um ladrão, que infelizmente um golpista que um grupo de deputados e senadores colocou para administrar esse país. Muito obrigado. Muito bom. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dentinho. Faça um pouco coro ao que vereador Bilili permite, vereador? Vereador Bilili, rapidinho, vereador. Faça um pouco coro ao que o nobre vereador Douglas falou. Eu já havia até comentado anteriormente com outro colega aqui. O que me deixa repugnante na aprovação dessa reforma trabalhista, vereador, é que eu estou só esperando ver o que o Temer vai vetar. Porque o que se tem no bastidores, que o Temer vai vetar tão somente o imposto obrigatório lá, a contribuição obrigatória do sindicato. Então isso daí ele vai vetar, ele não vai promulgar isso daí, ele vai absorver. E eu vejo nisso daí, o não pagamento é onde parou, porque eu não vi sindicato nenhum fazendo arruaça, fazendo manifestação nenhuma para não se aprovar a reforma trabalhista, porque tinha se acordado nos bastidores que o Temer iria vetar
esse único veto que ele ia fazer é em cima disso. Então ia deixar assim, e deixar vereador Vidal, tadinho dos palhaços, vereador. O Vidal, o palhaço merece respeito. O ser palhaço é um ser grandioso, é um ser que faz as pessoas dar risada, vereador. E tadinho do vereador palhaço. Eu não vou nem polemizar muito a fala, mas nós palhaços temos diferencial. Tem o palhaço lá e o vereador aqui dentro, senão as pessoas vão confundir que todo mundo aqui dentro é palhaço também e colocar todo mundo. E ser palhaço é uma figura extraordinária, porque quando a gente está chorando, a gente consegue fazer as pessoas rir. Então, tadinho do palhaço, é só esse registro que eu queria fazer. Patati, patatá. Senhor presidente, só pela ordem, se o vereador Bibili também consentir, é apenas um minuto. Já que o senhor abriu uma exceção, eu queria aqui parabenizar as 5 senadoras que assumiram por 7 horas, fazendo um protesto no Senado, em defesa de seus destaques. Um deles era a questão da lei que foi aprovada. As gestantes e lactantes são obrigadas a trabalhar em locais insalubres. E agora falando que isso vai ser resolvido pelo presidente através de medida provisória. Olha, para nós brasileiros, o Brasil é uma piada, infelizmente. Eu me sinto às vezes vergonha de ser político. Toca o barco. Com a palavra o vereador Bilili. Senhor presidente, demais colegas vereadores, munícipes presentes, telespectadores da TV Câmara. Eu queria aqui encaminhar meu voto favorável à LDO, mesmo porque é uma lei que dá direção para a cidade. Como diz o vereador Digão, é uma oportunidade também dos vereadores, e nós estamos lá reformando o HU para mudar o ponto-socorro, que foi uma emenda, 3 emendas, até num acordo, pode ser dito assim, para o bem, entre o vereador Diego, vereador Digão e eu, que nós fizemos, de pegar os direitos de nossas emendas e fazer os 3 juntos, como vereadores do PSDB, no plano diretor, para que a verba fosse usada na reforma do antigo hemonúcleo, que está sendo feita a obra para mudar o ponto-socorro. Então, isso a LDO nos consente fazer essas emendas que foram feitas. Foi uma emenda minha, do vereador Diego, e do vereador Digão, como se diz. Quanto ao CAF, o prefeito falou várias vezes aqui. No meu 2º mês do mandato anterior, eu trouxe uns amigos para Taubaté, que eu conheço vários, que trabalham nessa área, e acompanhei-os até a prefeitura para que analisasse a situação da prefeitura, para que trouxesse o CAF para Taubaté. Tem gravações aí do prefeito, até me elogiando na época. E na época, quando eu participei dessa reunião, logo após 60 dias do mandato, do outro mandato, essas pessoas que vieram, muito experientes, do Banco Central, de Brasília, chegaram e falaram para o prefeito: pô, mas Taubaté, você está assumindo uma cidade sem crédito nenhum, você vai ter que consertar a cidade, consertar toda a documentação. E isso nós não podemos criticar não, que o prefeito é como se fosse uma pessoa tomar crédito com o CPF sujo, não consegue. E o prefeito conseguiu, então, no decorrer aí desse tempo, trazer Taubaté para os clientes, vamos falar assim, que tinham crédito. E conseguiu esse financiamento. Ontem, após a inauguração, que eu não pude ali estar, que eu estava aí com outros compromissos anteriores marcados, eu participei de um almoço com o prefeito e até conversei com ele sobre o CAF, e ele me falou até que o Eduardo Cursino estaria indo para Brasília hoje para pedir para que se agilize a votação, porque está no plenário já do Senado, para que seja votado e esse empréstimo liberado. E a prefeitura é igual uma empresa. Eu já tive dos dois lados, eu sou empresário, e muitas vezes há
financiamentos que a gente não pode perder. Mesmo não querendo, muitas vezes a gente toma alguns financiamentos que vêm de encontro a alguns investimentos e eles vêm subsidiados. E esse financiamento é um financiamento a juros muito subsidiados e que vem trazer aí uma reforma de todo o anel viário, uma verba carimbada para todo o anel viário, para toda a rede rodoviária da cidade de Taubaté. Vamos falar assim, que o quanto antes viesse numa crise dessa onde não se tem dinheiro para investir, pode ter certeza, esse dinheiro entrando no mercado, ele não vai só mudar toda a estrutura da cidade, como também vai girar o comércio, porque o efeito dominó não adianta, vem pessoas para trabalhar, o dinheiro gira e acaba se trazendo benfeitoria num todo. Me permite uma parte, vereador? Pois não. Quero registrar aqui, porque todas as vezes que eu fui relator do CAF, né, na época, inclusive, achavam que eu ia votar com o vereador Salvador Soares. E surpreendi a todos e votei com a realidade que era condizente, que era o bem para a cidade. E todas as vezes o governo sempre me lembrou que quem trouxe a pessoa responsável, que ajudou a viabilizar o projeto para a cidade, foi Vossa Excelência. E se nós vamos colher frutos, se Deus quiser, daqui a um tempo, temos a esperança que isso resolva ainda esse ano. Vossa Excelência realmente posso dizer que é o nosso pai do CAF aqui na cidade de Taubaté. Muito obrigado, vereador. Então eu queria dizer que eu vou votar favorável e são essas coisas que a gente estamos aqui. Espero que esse empréstimo venha e Taubaté possa usufruir de todas essas vantagens. Muito obrigado. Nenhum vereador mais inscrito. Passamos agora, então, ao processo de votação. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que, quando for na votação, seja de forma nominal. Seu pedido é regimental e assim será atendido, nobre vereador Nunes Coelho. Projeto de Lei Ordinária número 100 de 2017. Artigo 1º. Esta lei estabelece, nos termos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes da administração pública municipal e do Instituto de Previdência do município de Taubaté, IPMT, da Universidade de Taubaté, Unital, e das fundações para ela criadas para exercício financeiro de 2018 e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Vereador Alexandre Vilela. Sim. Vereador Bonerge. Sim. Vereador Dentinho. Sim. Vereador Diego Fonseca não vota. Vereador Douglas Carboni. Sim. Vereadora Gorete. Sim. Vereador Guará Filho. Sim. Vereador Gessé Silva. Sim. Vereador João Vidal. Não. Vereador Bilili. Sim. Vereadora Lorene. Não. Vereadora Graça. Está ausente. Vereador Neneca. Sim. Vereador Noilton. Sim. Vereador Nunes Coelho. Sim. Vereador Oreste Vanoni. Sim. Vereador Digão. Sim. Vereador Bob. Está ausente. Vereadora Vivi da Rádio. Sim. (14 votos sim). Então está aprovado. Senhores vereadores, podemos manter a mesma votação para os próximos artigos? Sim? Então tá bom. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado. Artigo 2º. As metas e resultados fiscais do município para o exercício 2018 são as estabelecidas no anexo de metas fiscais integrante dessa lei, desdobrando em:
Em votação. Aprovado. Artigo 3º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais integrante dessa lei, detalhando no demonstrativo de riscos fiscais e providenciais, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham se concretizar. Em votação. Aprovado. Artigo 4º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender às possíveis passivos contingentes e outros riscos em eventos fiscais imprevistos. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade da prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos pragmáticos estabelecidos no Plano Plurianual vigente 2018. Em votação. Aprovado. Artigo 6º. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Público e suas entidades da administração indireta estabelecerão, junto aos respectivos setores de contabilidade, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingressos das receitas. Em votação. Aprovado. Artigo 7º. No prazo previsto do caput do artigo 6º, o Poder Executivo e suas entidades da administração indireta estabelecerão as metas bimestrais de arrecadação das receitas estimadas, com a especificação, em separado, quando pertinente, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade dos valores de ações ajuizadas para a cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários e não tributários passíveis de cobrança administrativas. Em votação. Aprovado. Artigo 8º. Desde que respeitados os limites de vedação previstos no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para. Em votação. Aprovado. Artigo 9º. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os andamentos e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Em votação. Aprovado. Artigo 10º. Para os fins do disposto do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal 101/2000, considera-se irrelevantes as despesas com a aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia até os valores de dispensa de licitação estabelecidos, respectivamente no inciso 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 866 de 21 de junho de 93. Em votação. Aprovado. Artigo 11. Para atender os expostos do artigo 4º 1e da Lei Complementar 101/2000, os chefes dos poderes executivos e legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade para que, com base nas despesas líquidas, apurar os custos e avaliar os resultados das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos. Em votação. Aprovado. Artigo 12. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal 101/2000 para dar prosseguimento aos programas e às ações aprovadas pelos legislativos, na lei orçamentária fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir direta ou indiretamente necessidade de pessoas físicas, desde que em atendimento à recomendação expressa de unidade competente da administração. Em votação. Aprovado. Artigo 13. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fim lucrativo por meio de auxílios, subvenções ou contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventura existentes, especialmente as contidas na Lei Federal 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Em votação. Aprovado. Artigo 5º. As disposições do artigo 12 a 14 dessa lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal vigente, em particular da Lei número 13.119, de 31 de junho de 2014, quando aplicáveis ao município. Em votação. Aprovado. Uma correção. No artigo 15º, em particular da Lei 13.019, ok?
Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação se estiverem firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis e haja autorização legislativa dispensada, essa no caso de competências concorrentes, com outro município, com o Estado e com a União. Em votação. Aprovado. Artigo 17. Nas receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos das propostas de alteração na legislação tributária, inclusive quando se tratar de projeto de lei que esteja na tramitação na Câmara Municipal. Em votação. Aprovado. Artigo 18. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre. Em votação. Aprovado. Artigo 19. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita só serão promovidas se observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, devendo o respectivo projeto da lei ser acompanhados dos documentos e informações que comprovem o atendimento disposto no caput do referido disposto, bem como do seu inciso 1 ou 2º. Em votação. Aprovado. Artigo 20. Na elaboração da proposta orçamentária da Universidade de Taubaté para 2018, a projeção para as despesas com pessoal e encargo observará. Em votação. Aprovado. Artigo 21º. Por força da portaria 339 de 29 de agosto. Com a palavra o vereador Bob. Gostaria de registrar o meu voto. Favorável? Favorável. Ok, vereador. Artigo 21. Por força da portaria 339, 29 de agosto de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, não integrarão o orçamento de despesa da Universidade de Taubaté, as transferências financeiras à Fundação Casa Beneficência dos Servidores da Universidade de Taubaté, FUNCABES, à Fundação Artística e Cultural da Universidade de Taubaté, FUNAC, à Fundação Universitária de Taubaté, FUST, e à Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté, FAPET. Em votação. Aprovado. O orçamento da Universidade de Taubaté para o ano 2018 proverá um valor que corresponderá ao valor das transferências financeiras aos órgãos citados no artigo 23 e em seu parágrafo único, podendo ser suplementado ou reduzido em razão do comportamento da receita e da despesa por meio de ato executivo do reitor mediante autorização legislativa. Em votação. Aprovado. Artigo 23. A proposta orçamentária da Universidade de Taubaté autorizará a instituição a arcar com as despesas e responsabilidade das fundações por ela criadas, desde que haja recursos orçamentários disponíveis, lei autorizada e estejam firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajustes ou congêneres, mediante autorização legislativa. Em votação. Aprovado. Artigo 24. Os artigos dessa lei que tratam da proposta orçamentária da Universidade de Taubaté serão aplicados no que couber para a elaboração dos orçamentos da Fundação Caixa, a FUNCABES, da FUNAC, da FUST e da FAPET. Em votação. Aprovado. Artigo 25. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2018 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramentos de artigos ou entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantidas em estrutura funcional programática expressa por categoria de programação, inclusive os títulos e objetivos ou indicadores e as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupo de natureza de despesa e por modalidade de aplicação. Em votação. Aprovado. Artigo 26. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o artigo 167, sétimo da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um órgão e na mesma categoria de programação, impedem de autorização independem de autorização legislativa. Em votação. Aprovado. Artigo 27. Os créditos consignados na Lei Orçamentária de 2018, originários de emendas individuais apresentadas pelos vereadores, serão utilizados pelo Poder Executivo de modo a atender a meta física do referido projeto ou atividade, independente de serem utilizados integralmente os recursos financeiros correspondentes a cada emenda. Em votação. Aprovado. Artigo 28.
As informações gerais e as fontes financeiras agregadas nos créditos orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis do Executivo e do Legislativo para atender às necessidades da execução orçamentária. Em votação. Aprovado. Artigo 29. Senhores vereadores, o artigo 29 tem a emenda 46 da Comissão de Finanças e Orçamentos. Vereadores Boanerges, Guará e Lorene. Redige assim o caput do artigo 29. A Câmara Municipal e administrações indiretas elaborarão suas propostas orçamentárias e as remeterão ao Executivo até o dia 18 de setembro de 2017. Em votação a emenda 46. Aprovado. Artigo 30. Não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data de início do exercício 2018, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até a sua conversão em lei na base 1/12 em cada mês. Em votação. Aprovado. Artigo 31. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício 2018 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e para comprovação da aplicação dos recursos nas áreas da educação e da saúde do exercício terão validade até o dia 31 de dezembro do ano subsequente. Em votação. Aprovado. Artigo 32. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2018 serão estabelecidas, especialmente em relação a esse exercício, na lei que instituirá o Plano Plurianual 2018/2021, cujo projeto será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto na legislação competente. Em votação. Aprovado. Senhor vereador, senhor presidente, há uma emenda nesse artigo, a emenda 47 da Comissão de Finanças e Justiça, o qual acrescenta-se onde couber a esse artigo. O projeto de lei orçamentária anual contemplará na dotação destinada à reserva de contingência valor suficiente para atender ao disposto no artigo 166, parágrafo 9º da Constituição Federal. Em votação a emenda 47. Artigo 33. Aprovado. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado. Declaro aprovado em primeira discussão projeto de lei ordinária número 100 de 2017, de autoria do prefeito municipal. Senhores vereadores, antes de encerrar essa sessão, já estou convocando uma sessão extraordinária para deliberar o projeto em segunda discussão. Senhores vereadores que estiverem na casa, por favor, venham até o plenário para se fazer a chamada dos senhores vereadores. Não tendo mais nenhum projeto a se deliberar nessa sessão que nós convocamos, declaro encerrada essa sessão. E sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos na 12ª sessão extraordinária. Solicito ao senhor vereador Dentinho, secretário dessa mesa, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Boanerges. Presente. Vereador Dentinho. Presente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carboni. Presente. Vereadora Goretti. Presente. Vereador Guará. Presente. Vereador Gessé. Presente. Vereador João Vidal. Presente. Vereador Billy de Angeli. Presente. Vereadora Lorene. Presente. Vereadora Graça. Ausente. Vereador Neneca. Ausente. Vereador Noilton. Ausente. Vereador Nunes Coelho. Presente. Vereador Oreste Vanoni. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Bob. Presente. Vereadora Vivi. Presente. Vereador Noilton. Senhor secretário, só para registrar aqui, nobre vereador Noilton presente e vereador Neneca também está presente. 18 vereadores presentes, senhor presidente. Passamos então ao processo de votação. Segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 100 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2018 e dá outras providências. Segunda votação do projeto de lei ordinária 100 de 2017, artigo 1º. Essa lei estabelece
termos do artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal, as diretrizes da Administração Pública Municipal e do Instituto de Previdência do município de Taubaté e PMT da Unital e das fundações para ela criadas para o exercício financeiro de 2018 e orientações para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Em votação. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Artigo 33. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em votação. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereadora Lorene. Senhor, desculpe, se puder seguir a votação, a primeira votação, eu voto contrário, se tiver em tempo, assim como o vereador Bob registrou. Agradeço. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada essa sessão.